20 anos da guerra no Iraque, 20 anos em que os Estados Unidos decidiu invadir o país do Oriente Médio que era governado por um ditador, o chamado Saddam Hussein. A justificativa americana era que o Iraque tinha armas químicas, justificativa essa que os Estados Unidos nunca conseguiu provar. Nesse vídeo eu vou te contar como isso aconteceu e como isso é importante em 2023, pois é o ano que completa 2 décadas dessa invasão desastrosa americana. Muito bem, pessoal, eu sou o professor Max Atualidades aqui para Brabo Concurso. Se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like e vamos comigo que a partir de agora eu te conto como aconteceu a invasão ao Iraque, que completa 20 anos nesse ano de 2023. Essa estrutura de data, 20 anos, 50 anos, é o que nós chamamos de efemérides. Olha aqui, efemérides. Então, é uma data importante que comemora um aniversário marcante. Então, 20 anos, 50 anos, 25 anos. Então, essas datas redondas, elas costumam cair nas provas, porque principalmente te chama aí num processo atual a verificar quais são os desdobramentos daquilo que aconteceu ao longo desse tempo e como que isso pode se refletir à frente. Muito bem, então, antes da gente entender a ideia desses 20 anos, é importante lembrar do final da década de 80, quando eu tenho ali o fim da Guerra Fria, o modelo americano, que acaba ganhando a força no planeta, o modelo que os Estados Unidos impõe, que é o modelo neoliberal, e a União Soviética começa a ruir. Eu tenho a queda do Muro de Berlim em 1989 e aí decretado o fim da Guerra Fria. Bom, nesse cenário, nós vamos ter o seguinte: 1991, um ditador lá do Oriente Médio, ele, Saddam Hussein, um ditador que foi apoiado pelos Estados Unidos um tempo antes, ali na guerra Irã-Iraque, contra a Revolução Iraniana que eu tinha acontecendo ali no Oriente Médio, que era uma revolução buscando aí um modelo mais extremista, governos mais religiosos ligados aos muçulmanos, que era algo que os Estados Unidos não queria e apoiou o Iraque, mandou armamento para Saddam Hussein entrar em conflito com o Irã. Essa guerra durou de 79 a 89 e ninguém ganhou. Em 91, o Saddam Hussein entende que ele precisava aí ter uma força maior em relação ao processo econômico que invade um reino ao sul do Iraque, que é o Kuwait. Nesse momento, em 1991, o que eu vou ter? Eu vou ter o Saddam Hussein invadindo, era muito maior o país, invade o Kuwait e começa a detonar o Kuwait. A Arábia Saudita se sente incomodado com esse avanço do Saddam Hussein para o Kuwait, que é ali do lado a Arábia Saudita, e sente que economicamente ela pode se prejudicar com isso, já que ela era a maior vendedora de petróleo naquele momento. A Arábia Saudita tem um grande apoio e é muito aliada dos Estados Unidos até hoje. E aí, de certa forma, a Arábia Saudita convoca os Estados Unidos para falar, vamos dar um jeito na situação. E os Estados Unidos propõem a invasão ao Iraque, entrar com tropas no Kuwait para conseguir destruir o exército de Saddam Hussein. Essa é a única vez em que os Estados Unidos propõem algo no Conselho de Segurança da ONU e todos os 5 países do Conselho de Segurança da ONU são eles: Reino Unido, França, China, Rússia, que na época ainda era União Soviética, e Estados Unidos. Esses 5 países, eles têm o que nós chamamos de poder de veto. Os 5 devem concordar para que a ONU faça uma coalizão de forças militares, faça uma missão humanitária e tudo mais. E aí, principalmente para essa área de invadir, é a primeira vez que nós temos um acordo, que é chamada na Primeira Guerra do Golfo, ali no Golfo Pérsico, onde o Iraque invade o Kuwait. Nessa situação, os Estados Unidos propõem que o Saddam Hussein coloca o mundo em risco, que ele tem armamento e tudo mais, e aí a ONU acaba, o Conselho de Segurança da ONU acaba aceitando. França e Reino Unido ligados aos Estados Unidos, a China naquele momento não era ainda essa grande potência que ela é hoje, então não se tinha aí esse grande embate entre China e Estados Unidos, acaba se alinhando também ao processo. A União Soviética está derrubada, então ela não consegue nem pôr força, nem argumentar, porque é no ano que a União Soviética cai. Então a União Soviética concorda também, e é uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, em 3 meses detona a estrutura do Saddam Hussein no Kuwait, e os Estados Unidos podia, naquele momento, ter aí prendido, ter matado o Saddam Hussein. Só que os Estados Unidos não fez isso porque o Saddam naquele momento era importante para a ideia americana. Porque o Saddam, mesmo
né, que tivesse toda essa ideia ditatorial e tudo mais, e os Estados Unidos várias vezes apoia ditadores, inclusive na Arábia Saudita. O Saddam para os Estados Unidos ele era importante porque ele não tinha uma ideia de governo religioso. Mesmo sendo religioso, ele tinha um culto à própria imagem, não essa ideia extremista que o Irã tinha, e esse modelo para os Estados Unidos era mais aceitável. Era como se o Saddam, de certa forma, segurasse o avanço, né, de grupos extremistas dentro do Oriente Médio. Então os Estados Unidos deixam o Saddam Hussein ali, meio que em banho-maria, deixa ele ali para segurar os outros países em volta, para não chegar esse extremismo religioso no Iraque. Então, foi estratégico que os Estados Unidos não tirou o Saddam Hussein do poder, sendo que ele destruiu o exército de Saddam ali no Kuwait. Bom, 91 a 2001, Estados Unidos reina absoluto no planeta. Né? Uma ideia aí unimultipolar. Tem Japão de um lado, União Europeia do outro e Estados Unidos comandando tudo numa tríade capitalista neoliberal, sem grandes opositores. A China não é o gigante asiático que ela é hoje e também, né, a União Soviética caída, a Rússia destruída no processo econômico aí. Bom, 91 a 2001, o mundo segue esse modelo americano e é isso mesmo, né, não é, os Estados Unidos é inatingível. Até que em 2001, né, Osama invade os Estados Unidos com dois aviões que vão pegar ali, né, na linha do World Trade Center, e aí vira, né, chacoalha o planeta, né, eu me lembro muito bem desse dia, os Estados Unidos era inatingível, né, a gente não tinha essa questão dessas mídias, redes sociais, não tinha isso. O que a TV passava, o que nós tínhamos era os Estados Unidos, né, como a potência que manda no planeta, como a potência que o que manda fazer todo mundo faz, como a potência que ataque, não aquela que é atacada. E aí foi um desespero. E aí o presidente americano naquele momento era o George W. Bush. O pai dele havia sido presidente na Guerra do Golfo, nessa lá do Iraque, depois entrou o Bill Clinton, ficou 8 anos, e aí o presidente dos Estados Unidos em 2001 era o George W. Bush. Bom, os Estados Unidos é atacado, as Torres Gêmeas caem, mais de 3.400 pessoas morrem, e aí o Bush precisava dar uma resposta rápida. A resposta rápida do Bush foi a chamada Guerra ao Terror, eixo do mal, e ele falou, os Estados Unidos a partir de agora fará um ataque preventivo, nós atacaremos antes de ser atacado, a nossa inteligência vai verificar quais são os países que podem nos atacar, e nós já temos o chamado eixo do mal, Afeganistão, Irã, Iraque e Coreia do Norte. São países que possuem armas químicas, armas nucleares, são países que querem destruir o mundo. Então nós, Estados Unidos da América, atacaremos antes para proteger o planeta. Então esse foi o discurso do Bush, a doutrina Bush. Ele criou um eixo ao terror, né? Então vamos combater ao terror, a chamada Guerra ao Terror, atacar antes de ser atacado. Foi isso que o Bush fez como uma resposta, né? O orgulho americano foi abatido. E é muito interessante entender que o Osama foi treinado pelos Estados Unidos lá na guerra entre Afeganistão e União Soviética durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos forneceu armas e ajudou o Osama Bin Laden, foi treinado por eles e depois ele vai e ataca os Estados Unidos. O Saddam Hussein, basicamente a mesma coisa. Os Estados Unidos ajuda eles contra o Irã e depois invade, né, o Iraque lá em 91 e depois também em 2003. Mas como é que chegou em 2003? Em 2001, o George Bush vai fazer todo esse discurso, a chamada doutrina Bush, Guerra ao Terror, e o primeiro lugar que ele invade é o Afeganistão, que era onde aparentemente estava o Osama Bin Laden, o grande terrorista aí que comandou o ataque às Torres Gêmeas. Os Estados Unidos não acha o Bin Laden por nada, né? Os Estados Unidos só vai achar o Bin Laden lá em 2011, fica 10 anos procurando o Bin Laden. E a guerra do Afeganistão meio que não fazia sentido, porque procurava o Bin Laden, mas não achava. Em 2003, pressão popular forte. O Bush, né, entende que ele precisa entregar algo para a população. Então o que ele faz? Ele pega a inteligência americana e diz que o Iraque tem armas químicas, armas nucleares, que o Iraque usou realmente na Guerra do Golfo em 91, ele usa armas químicas. Só que o exército iraquiano foi desmantelado, né? A inteligência iraquiana foi desmantelada pela força de coalizão liderada pelos Estados Unidos em 91. E aí os Estados Unidos usa desse mesmo argumento. Pega um engenheiro químico e um ex-oficial iraquiano que afirmam que o Iraque tem laboratórios que fazem armas em 45 minutos, que são um risco para o planeta. E aí o secretário de Estado americano afirma
que o Colin Powell, eu lembro muito bem dele falando, o Colin Powell diz, olha, o Iraque é uma ameaça para o planeta, eles têm armas químicas. O que os Estados Unidos faz? Bate na ONU de novo. Precisamos de uma formação de coalizão para invadir o Iraque, coloca o mundo em risco porque eles têm armas nucleares. A ONU já não havia feito a linha de coalizão para invadir o Afeganistão. Os Estados Unidos não invade o Afeganistão com a ajuda da ONU, ele invade com a ajuda da OTAN. Guarda esse nome, que esse nome está bem alto ultimamente. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma base que os Estados Unidos tinha lá da Guerra Fria, mas que estava meio parada de 91 a 2001. E aí ele reaquece essa linha a partir de 2001, quando invade o Afeganistão, e agora no Iraque em 2003, porque a ONU acaba não aceitando. Nesse momento a China já é uma gigante, que aí começa, né, um processo de briga ideológica entre Estados Unidos e China, fica muito evidente, e a Rússia já começa a se reorganizar a partir de 2001. Então os Estados Unidos não tem apoio para invadir nem o Afeganistão, nem para invadir o Iraque dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então ele monta uma força de coalizão via OTAN, e decide invadir o Afeganistão e invadir o Iraque. Só que diferentemente do Afeganistão, que tinha o Osama Bin Laden, o Talibã que governava e acaba cobertando o Osama Bin Laden lá, houve maior apoio à invasão ao Afeganistão. Só que não se achava o Osama Bin Laden. E aí os Estados Unidos inventa essa história de ter que invadir o Iraque, porque o Iraque tem armas químicas. Saddam Hussein era um ditador sanguinário, né, que deveria ser preso, deveria responder aí no Conselho de Haia e tudo mais. Mas nunca se provou que o Iraque tinha essas armas químicas. Mas naquele momento, o Colin Powell, né, o secretário de Estado, o Colin Powell, secretário de Estado americano, afirmava, mais esse engenheiro químico, mais esse oficial, que o Iraque tinha sim essas armas químicas, armas de destruição em massa, armas nucleares. Bom, os Estados Unidos invade o Iraque, né, e persegue o Saddam Hussein por 9 meses, destrói o país, né? Só que é uma guerra que não faz sentido na lógica, porque a Arábia Saudita não apoia, a Alemanha não apoia, França não apoia. Quem apoiou? Basicamente o Reino Unido, a Polônia, né? Meio aleatória, a Polônia apoia também, e aí os Estados Unidos resolveram invadir, mas sem grande apoio. A justificativa não colava, certo? E aí os Estados Unidos invadem o Iraque, afirmando que eles têm essas bombas de destruição em massa. Não se achou absolutamente nada que comprovasse essa linha, e aí a pressão popular começa a pegar sobre o George Bush, sobre o Colin Powell. Falou, pô, vocês não falaram que tinha aqui um processo de arma, um processo de guerra nessa região? Não tem. Cadê? E aí eles não acham o Saddam Hussein 9 meses depois, né, pegam o Saddam Hussein, ele é preso pelo governo que os Estados Unidos havia apoiado para estar no Iraque, e depois ele é morto e enforcado. E os Estados Unidos saem. Só que nessa guerra do Iraque, mais de 4.000 soldados americanos morreram, a inteligência americana foi colocada em xeque, e isso desdobrou diversas consequências no país e também em todo o Oriente Médio. Por quê? Movimentos rebeldes ali dentro do Iraque ganharam força, né? Você tem ali um movimento curdo, o Kurdistão do Iraque, que é um grupo que era separatista. Ali dentro você teve uma fusão do Estado Islâmico com a Al-Qaeda, né? Um grupo terrorista que depois vai comandar o Oriente Médio durante muito tempo. Ali naquela região você trouxe o movimento de refugiados e a economia iraquiana foi destruída com essa guerra, com essa invasão americana. E aí, esses grupos terroristas, né, como o Estado Islâmico, foram crescendo em várias células ali, porque os Estados Unidos invadiu, pegou o Saddam e saiu. Mas naquele momento, os Estados Unidos entrega a figura do Saddam Hussein para o mundo, que era algo que eles não conseguiram fazer com o Osama Bin Laden. Então, vai muito mais de uma necessidade americana de mostrar, certo, que tinha alguma coisa para oferecer na chamada guerra ao terror, porque não pegava o Bin Laden. E aí, os Estados Unidos saem, o Iraque quebra, está destruído, né? E é um país que até hoje tem diversos problemas. E quais são os efeitos dessa linha, desse processo? A inteligência americana, ela foi descredibilizada nesse processo. Quando os Estados Unidos falam, há armas químicas nesse local, ninguém acredita, né? E aí os motivos das guerras americanas ficam cada vez mais evidentes, está difícil disfarçar. E o Iraque tem, obviamente, petróleo, né? Então a ideia americana de invadir um país que tem petróleo também. Outra questão é que quando a Rússia vai e invade a Ucrânia, por exemplo, por um motivo também não justificável, os Estados Unidos vai lá e aponta o dedo na cara da Rússia.
Você não tem motivo para invadir a Ucrânia. O que a Rússia fala? O que a China fala? E quem disse que isso é problema meu? Mas você tinha para invadir o Afeganistão e principalmente o Iraque? Não. 20 anos depois, nenhuma arma química foi encontrada no Iraque. O país está mais destruído do que era antes. As guerras e as invasões que acontecem sem justificativa, o que o invasor fala? Os Estados Unidos também invadiu. A Rússia usa os Estados Unidos de justificativa para poder fazer as invasões dela também. Os Estados Unidos, então, não tem nenhuma moral para poder falar da Rússia, que está invadindo a Ucrânia sem nenhum motivo realmente justificável. Os Estados Unidos aponta o dedo, mas tem um teto completamente de vidro. Então o cenário da guerra do Iraque 20 anos depois é uma vergonha na justificativa do que se foi, um desdobramento que outras potências podem invadir sem uma justificativa plausível também, esse processo da inteligência americana que foi descredibilizada, e aí uma quebra de um país que serviu naquele momento como uma base da política americana. O engenheiro químico e o oficial disseram 3 anos depois da invasão que mentiram, que na verdade eles queriam era que se invadisse o Iraque para tirar o Saddam Hussein do poder. Você teve também o Colin Powell renunciando ao cargo porque disse que as evidências não eram tão grandes assim. Então esse é o processo de 20 anos da guerra do Iraque que desdobrou uma crise gigantesca dentro do Oriente Médio. Eu sou o professor Max Atualidades, se inscreva aqui no canal da Brabo Concursos e eu te vejo na próxima aula. Tchau!